Olá pessoal, aqui Carlos Lima, mais uma vez, espero que esteja tudo bem com vocês, né. E hoje nós vamos falar sobre o que significa estar morto com Cristo. Mas o que isso de fato significa? O que realmente isso quer dizer? Então vamos tentar aqui entender da forma mais simples possível, se é que existe uma forma simples de falar sobre esse assunto. Porém, vamos tentar simplificar ao máximo para que todos possam entender qual é a implicação dessa afirmação, né? E como é possível estar morto e vivo ao mesmo tempo. Então, primeiro é importante definir como e por que estamos mortos com Cristo. É claro que esta não é uma condição literal, né? Quando cremos em Cristo, somos incluídos na sua morte. Na simbologia do batismo, quando nós somos mergulhados ali nas águas, é como se o nosso velho homem, o nosso corpo do pecado, nossa natureza carnal, ela morre e é sepultada para ressurgir uma nova criatura que renasce das águas. Sabemos que literalmente isso só vai acontecer, a morte do nosso corpo carnal, quando nós morrermos mesmo, né? Ou quando Jesus julgar o mundo definitivamente. Porém, Deus ele vê, né? Paulo fala que Deus vê as coisas que ainda não são, como se já fossem. Resumindo, ele considera que você morreu, ressuscitou com Cristo e já está vivendo no reino de Deus, né? Aquele reino que Jesus disse, aquele reino espiritual que Jesus disse que já estava no nosso meio quando perguntaram para ele sobre quando viria o reino de Deus. Então, Nicodemos era um homem importante, um príncipe entre os fariseus, ali entre os judeus, e ele vai conversar com Jesus de noite, né? Talvez com medo de se expor, né? De ser visto ali pelas pessoas importantes da cidade. E Jesus faz uma afirmação que parece loucura aos olhos de Nicodemos, né? Jesus diz que ele precisava nascer de novo, porém nascer da água e do Espírito. Outra coisa interessante é que durante a criação a terra ela surge do meio da água, né? Então o homem é formado do pó da terra e Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E agora Nicodemos, feito do pó da terra, teria que nascer da água e do Espírito. Parece que Deus está repetindo figuradamente, né, o processo da criação do homem. Porém, agora o homem seria redimido e justificado por Jesus. O apóstolo Paulo foi quem falou bastante sobre essa questão de estar morto com Cristo, né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou vivamos em novidade de vida, como diz uma outra versão, Romanos 6, 3 e 4. Outra coisa que precisa ser dita é que nós estamos mortos para o pecado, né? Ou seja, o que Paulo chama de corpo do pecado, a nossa capacidade de pecar, é que teoricamente morre, mas estamos vivos no espírito. Esse processo é inverso com as pessoas do mundo que não estão inclusas na morte de Cristo. Elas estão vivas na carne, no corpo do pecado, mas estão mortas espiritualmente, né? Então, uma questão importante é por que precisamos estar mortos, né? Por que Deus criou esse sistema? Por que Deus quis nos incluir na morte de Cristo? Qual o motivo disso? Porque ele considera uma obra, nosso corpo carnal ainda está vivo, então por que ele considera uma obra que no nosso corpo carnal ainda vai acontecer? Porque Deus considera essa obra como uma obra já consumada, né? Eu creio que ele criou uma forma de separar os filhos de Deus dos filhos do mundo. Isso quer dizer que assim que os filhos de Deus, que nós cremos em Jesus e pela fé somos selados com o Espírito Santo, Deus já nos considera incluídos na morte de Cristo como igreja ou como corpo de Cristo, né? E já somos considerados participantes do seu reino, né? Deus já nos considera participantes do reino de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e também que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a única forma de herdar a vida eterna é estando livre dos nossos pecados e livre do nosso corpo mortal, ou seja, por causa do pecado de Adão e dos nossos pecados também, nosso corpo não tem como escapar da morte, né? Esse corpo que nós temos, ele precisa morrer,
né, para que você possa ressuscitar com Cristo e herdar a nova vida. Então, quando Jesus morreu, ele foi julgado pela lei. Os judeus o acusaram de ser falso profeta, de se julgar filho de Deus, de se autoproclamar o Messias, o rei dos judeus. Isso quer dizer que Jesus foi julgado, condenado e morto pela lei. E que a lei ainda diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito maldito por causa dos nossos pecados. Pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, Jesus estava sob a lei, pela lei serão julgados. Embora ele não tenha cometido pecados, ele foi julgado e condenado como se tivesse cometido, né? Então veja como Paulo ele explica isso. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão, ela foi crucificada com ele, com Jesus no caso, a fim de que o corpo sujeito ao pecado, esse nosso corpo, fosse destruído. Presta atenção aqui no versículo 7, que aqui já é a chave para a gente entender por que nós precisamos estar mortos com Cristo. Porquanto todo aquele que morreu foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Para ter uma comunhão plena com Deus e ter acesso ao seu reino, precisamos estar livres dos nossos pecados, sendo que a única forma de se livrar de todos os nossos pecados seria pagar o preço exigido pela lei. A lei diz que o salário do pecado é a morte, né? Então, por isso precisamos morrer para que Deus considere os nossos pecados como pagos. Como diz o versículo acima, quem morreu está justificado do pecado. Se estamos mortos com Cristo, estamos justificados dos nossos pecados. E Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, né, aquela lei que nasceu depois que Jesus ressuscitou da morte, ele foi julgado, condenado pela lei injustamente. Então Deus o ressuscitou com um novo corpo, né? Então essa lei que Paulo fala, ela me livrou da lei do pecado e da morte, aquela lei que foi dada para os judeus e que nos condenava diante de Deus, né? Então tem um texto, inclusive, que Paulo fala: aquilo, a lei que me achava que era para a vida, na verdade era para a morte, né? Então todo mundo pensava que a lei veio para salvar o homem, né? Mas a lei veio para que o pecado se tornasse extremamente maligno e toda a boca, todo ser humano, toda a língua estivesse condenada diante de Deus. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho à semelhança da carne, ou seja, com um corpo de pecado, ele venceu o pecado, né, e condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Isso está em Romanos 8, 1 e 4. Então os homens eles não tinham condições de obedecer à lei, né? Jesus passou o ministério dele todinho tentando explicar para os fariseus, para os saduceus, para os doutores da lei, para os escribas, que eles não tinham como obedecer à lei. Eles criavam aquele monte de regrinhas externas, né, para criar ali uma aparência de santidade, mas internamente o coração deles era impuro, a mente deles era impura, e eles precisavam de um Salvador, né? Eles precisavam de alguém que morresse no lugar deles. Então a lei ela condena praticamente o mundo todo. O que acontece com o plano de salvação, né? Jesus ele nasce, ele é formado basicamente da mesma forma que foi formado Adão, ele é formado como se fosse um segundo Adão, e ele cumpre a justiça de Deus, ou seja, ele obedece à lei, mas mesmo assim ele é morto pela lei. Então Jesus é morto injustamente. Então, assim, da mesma forma que nós herdamos a linhagem de Adão, e por herdar a linhagem de Adão, nós precisamos morrer, né? Porque nós somos condenados lá desde o jardim do Éden. Deus disse para Adão que o dia que ele comesse do fruto, ele morreria. Então, toda a descendência de Adão está condenada à morte, se tornou pecadora e, consequentemente, condenada à morte. Então, Deus criou um processo em que em Cristo é criada uma nova linhagem. E quando você crê em Cristo, você é incluído na morte dele, ressuscita simbolicamente com Cristo,
e passa a pertencer não mais à linhagem de Adão, mas à linhagem de Jesus, né? Por enquanto esse corpo mortal estiver vivo, Deus considera isso como um fato consumado no mundo espiritual, mas nós ainda estamos vivendo aqui no nosso mundo carnal. Então você troca de linhagem, você sai da linhagem de Adão e passa a pertencer à linhagem de Cristo. Você, pela fé, você passa pelo mesmo processo que ele passou, você é julgado, condenado e morto pela lei, morre, ressuscita com Cristo e passa a pertencer a essa nova linhagem de Cristo. Você deixa de ser linhagem de Adão. Então, presumimos que a única forma de ser salvo é estar incluso na morte de Cristo. Todos aqueles que não estiverem incluídos na sua morte sofrerão o castigo da lei e já são considerados mortos por Jesus. Para que sejam salvos, eles precisam, pela fé, ser incluídos na sua morte, saindo do reino do mundo e passando a integrar o reino de Deus. E outro dos seus discípulos lhes disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhes disse: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Os parentes daquele homem estavam mortos espiritualmente. Então Jesus disse: Deixa eles sepultarem seus mortos e você vem e me segue. Então, aqui nas considerações finais, em Colossenses 3, de 1 a 4, Paulo diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Veja bem, Paulo está escrevendo à igreja dos Colossenses, ele não está escrevendo a pessoas mortas. Então, ele fala: se já ressuscitastes. Então, a ressurreição com Cristo, que é simbolizada nas águas do batismo, no mundo espiritual, Deus já considera ela como feita, como uma obra consumada. Então, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, ou seja, você não vai morrer, você já está morto. Deus já considera o seu corpo de pecado morto. E a vossa vida, aquela vida eterna, está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, essa vida eterna, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Colossenses 3, de 1 a 4. É interessante que quando você olha para o batismo, você vê ali um processo todo simbólico, Você mergulha nas águas, como se você morreu, foi sepultado ali nas águas do batismo, e você então ressurge novamente, como se você ressuscitasse com Cristo para viver uma nova vida dentro desse reino espiritual que é o reino de Deus. Mas Deus já considera essa obra feita, Deus já considera essa obra como sendo uma obra consumada. Então, para Deus, você já está morto com Cristo e você já ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Tem gente que vai perguntar: então eu posso viver de qualquer jeito? Não, lê lá em Romanos que Paulo explica direitinho. Ele fala que se nós, ressuscitamos com Cristo, como nós vamos ser escravos do pecado, Porque o escravo é aquela pessoa que não tem vontade própria. Ele tem um senhor que está sobre ele, que dá as ordens, e ele não tem o que fazer, ele tem que simplesmente obedecer. Então, se você é escravo do pecado, não é você que manda, é o pecado. Então, o corpo do pecado ainda está vivo em você. Isso quer dizer que você não nasceu de novo, Quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser escravos desse corpo do pecado. Isso não quer dizer que você não vai pecar, você vai, consequentemente, nós vamos cometer um outro erro. João diz que se dissermos que não temos pecado, estamos chamando Deus de mentirosos, Então nós ainda cometemos pecados, mas cometer um ou outro pecado não quer dizer que você é escravo do pecado, Ser escravo é não ter vontade própria, é ser dominado. Isso não pode acontecer, senão você deixa de pertencer ao reino de Deus. Tá bom? Então, obrigado por assistir esse vídeo, Talvez eu vou ver se eu gravo alguns outros vídeos aí falando sobre algumas questões relacionadas à lei. Eu sei que tem pessoas que ainda acham que a gente deve obedecer uma série de regrinhas, uma série de mandamentos, Então, vou tentar gravar algum vídeo aí com certo cuidado, porque essa é uma briga, ao contrário do que muita gente pensa, de que essa briga ela é recente, mas ela não é, ela praticamente já nasce junto com o Evangelho, Quando os primeiros cristãos
Eles eram judeus e eles achavam que para você se tornar um cristão, você tinha que se tornar um judeu, obedecer à lei de Moisés, aí você poderia ser um cristão, né? E Paulo, quem recebe essa revelação sobre a graça, ele diz que o que ele recebeu, ele não recebeu de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E depois Paulo sobe até Jerusalém para explicar para os apóstolos, né, o que ele tinha recebido de Deus e que ele estava ensinando o evangelho simplesmente puro, sem toda aquela carga que vinha com a lei, né? E eles chegam num acordo ali e os discípulos despedem Paulo para que ele fosse lá para os gentios e eles continuariam então com os judeus. Então, o judeu é fácil você entender ele estar preso à lei, né? Faz parte de toda a cultura, ele nasceu dentro daquilo, tem toda a história cultural, tem toda a herança de Israel, eles guardam aquilo desde pequenininho, então é muito fácil de você entender o judeu ainda estando preso à lei. Mas realmente muitas igrejas, muitas pessoas que não são judeus, que seriam considerados gentios na época de Cristo, né? Essas pessoas tentar voltar para a lei, tentar voltar a obedecer aqueles preceitos é realmente meio complicado de entender, mas o ser humano, por outro lado, ele tem uma dificuldade de entender a graça, né? A graça é você ser incluído na morte de Cristo sem você precisar morrer porque não obedeceu à lei, né? É favor imerecido. Paulo ainda usa um exemplo de um trabalhador, quando a pessoa trabalha o mês inteiro numa empresa, no final do mês o patrão paga o salário dele, isso não é graça, né? Ele trabalhou o mês inteiro, então o patrão deve agora um mês de salário para ele, tem que pagar. Imagine que o cara não fosse o mês inteiro e chegava lá no fim do mês e o patrão falava, não, eu gosto de você, está aqui teu salário. Isso seria graça, né? Então a graça você não paga o preço. Então se você obedeceu à lei, se você é capaz de obedecer à lei, você não precisa da graça. Se obedeceu a lei direitinho, né, você pode chegar lá no céu e falar, ao Senhor, estende o tapete vermelho aí que eu estou chegando, né? Eu sou o cara, eu consegui obedecer a lei, além de Jesus, eu sou o único cara que obedecia a lei. Então abre as portas aí, estende o tapete vermelho que eu estou chegando. Mas agora, se você não é capaz de obedecer a lei, você precisa de um Salvador. E Jesus nos proporcionou essa salvação, né? Deus nos deu a salvação. Ele diz: o meu próprio braço, Deus olhando para a terra, não viu um justo sequer. Então depois ele diz: o meu próprio braço me trouxe a salvação, trouxe a salvação. Né? Então ele mesmo nos concedeu a salvação, enviando o seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então Deus abençoe vocês, né? Um abraço e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.